Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português, referente à unidade 4, capítulo 3. Nós retomaremos as nossas orações subordinadas reduzidas e as formas nominais do verbo, para retirar todas as dúvidas que ainda restam sobre esses conteúdos. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. As atividades relacionadas ao capítulo de hoje são as atividades de número 1 a 3, das páginas 40 e 41, e a RA da página 40. Orações subordinadas reduzidas. Abram os seus livros na página 40. E o que são essas orações subordinadas reduzidas? Elas têm algumas características interessantes. Elas não têm conjunção integrante e o verbo estará na sua forma nominal. O que isso quer dizer? As orações subordinadas reduzidas não são iniciadas pelas conjunções integrantes que ou se. E o que é uma conjunção integrante? As conjunções integrantes são aquelas conjunções que iniciarão as orações subordinadas. Se eu não tenho uma oração subordinada iniciada por uma conjunção integrante, como ela será iniciada? Ela será iniciada por um verbo na forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. E o que são as formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo podem desempenhar a função, o papel de um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E tem como característica principal a não flexão. As formas nominais do verbo não apresentam flexão de pessoa, nem de número, nem de tempo, nem de modo, com exceção do infinitivo pessoal. Somente o infinitivo pessoal é que vai apresentar a indicação de pessoa e de número. O restante, não. Ou seja, infinitivo, impessoal, gerúndio e particípio não apresentam flexão de pessoa, nem de número, nem de tempo, nem de modo. E quais são as formas nominais do verbo? Como eu já havia dito anteriormente, são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo é a ação verbal propriamente dita e a sua terminação é R, termina em R, como nós podemos ver aqui. Aqui eu já coloquei a conjugação verbal, ou seja, os verbos eles possuem 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. A primeira termina em ar, a segunda em er e a terceira em ir. O que é que tem em comum? O nosso infinitivo, marcado pela terminação R. Esse A, E, I são as vogais temáticas do verbo. O gerúndio indica uma ação em andamento, em processo, e a sua terminação será NDO. O particípio indica que a minha ação está finalizada, foi concluída, é o resultado da ação. A sua terminação é DO. Vamos rever as terminações? Terminação de infinitivo, R, terminação de gerúndio, NDO e terminação de particípio, DO. Vamos aos exemplos. Verbos no infinitivo, amar, ler, sorrir, correr, comer, voar. No gerúndio, amando, lendo, sorrindo, comendo. Olha aqui a terminação, NDO. E o particípio, amado, lido, sorrido. Olha a nossa terminação, DO. Vamos aos exemplos. Voar é o sonho de muitos. Voar, com a terminação, R. Temos um verbo no infinitivo. Estou preparando os detalhes da festa de casamento. Estou preparando indica que a ação está em andamento, em processo. Temos um gerúndio. Olha a terminação, NDO. Aqui nós temos uma locução verbal, estou preparando. E o verbo principal está no gerúndio. O arquivo foi enviado com sucesso. Nosso verbo enviado, terminação DO, está no particípio. Temos aqui também uma locução verbal.
Verbo auxiliar foi e verbo principal enviar está no particípio, enviado. Vamos rever as orações subordinadas substantivas, que são todas reduzidas de infinitivo, com a terminação -er. É necessário pensar no assunto. Primeiro, nós achamos o verbo no infinitivo e checamos se antes dele há preposição. Se tiver preposição, divido as orações antes da preposição. Caso contrário, eu divido antes do verbo no infinitivo. Qual o nosso verbo? Pensar. Olha a terminação R. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. É necessário. É verbo de ligação. Qual a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, aquela característica, modo ou estado que nós informamos do sujeito. Eu tenho verbo de ligação, necessário será o meu predicativo do sujeito. Se eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o que falta na oração principal? Justamente o sujeito. Essa será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Espero concluir o projeto hoje. Qual o nosso verbo no infinitivo? Concluir. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. Espero. O nosso sujeito não está visível na oração. Temos um sujeito oculto. Como eu sei isso? Porque nós descobrimos o sujeito através da desinência do verbo. Espero. Quem espera? Eu. Primeira pessoa do singular. Já achamos o nosso sujeito oculto, eu. Espero é o quê? Verbo transitivo direto. Quem espera, espera algo ou alguém. O verbo transitivo direto pede complemento sem preposição, o nosso objeto direto. Nós temos sujeito oculto na oração principal, verbo transitivo direto. O que irá faltar na oração principal? Justamente o nosso objeto direto. Então, essa será a função desempenhada pela oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. O êxito depende de agir com cautela. Qual o nosso verbo? No infinitivo, agir. Tem preposição antes? Temos, de. Então, dividimos as orações antes da preposição. Vamos analisar a oração principal. O êxito depende. Qual o nosso sujeito? O êxito. Qual o nosso verbo? Depende. Quem depende? Depende de algo ou de alguém. Temos um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto pede um complemento com preposição, o nosso objeto indireto, que não veio na oração principal e essa será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Temos receio de perder o emprego. Qual o nosso verbo no infinitivo? Perder. Tem preposição antes? Temos, de. Então, dividimos as orações antes da preposição. Vamos analisar a oração principal. Temos receio. Tem sujeito visível na nossa oração? Não. Como é que nós descobrimos o sujeito? Através da desinência do verbo. Temos um sujeito oculto. Temos. O verbo está o quê? Na primeira pessoa do plural, nós. Sujeito oculto, nós. Já encontramos o sujeito. Temos. Quem tem, tem algo. Verbo transitivo direto. Aquele verbo que pede complemento sem preposição, o nosso objeto direto. Temos o quê? Receio. Receio será o nosso objeto direto. Temos sujeito oculto, temos verbo transitivo direto e temos o objeto direto na oração principal. O que falta? Esclarecer que receio é esse. Complementar o nome receio.
precisamos de um complemento nominal, que não veio na oração principal e será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de infinitivo. Seu objetivo era ser feliz. Qual o nosso verbo no infinitivo? Ser. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. Seu objetivo era. Seu objetivo, sujeito, era verbo de ligação. Qual a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, aquela característica, estado ou modo que nós informamos do sujeito. Tem o sujeito, tem o verbo de ligação. O que irá faltar na oração principal? O nosso predicativo do sujeito. Como não veio na oração principal, essa será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. O professor deu uma orientação, incluir dados na pesquisa. Qual o nosso verbo no infinitivo? Incluir. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Olha o que nós temos aqui. 2 pontos. Uma possível dica de que se trata de uma oração subordinada substantiva apositiva. Mas vamos analisar a frase e ver se isso se confirma. O professor deu uma orientação, nossa oração principal. Qual o nosso sujeito? O professor. Deu é verbo transitivo direto, porque você dá algo. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu preciso de o quê? Um objeto direto, um complemento sem preposição. Qual o nosso objeto direto? Uma orientação. Eu tenho o sujeito, verbo transitivo direto e o nosso objeto direto. O que vai faltar na oração principal? O nosso aposto. Esclarecer que orientação era essa. Então, como o aposto não veio na oração principal, essa será a função desempenhada pela nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo. Vamos agora para os nossos exemplos de orações subordinadas reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Fiquem atentos às terminações do verbo. R, infinitivo, NDO, gerúndio, DO, particípio. A loja aceitou trocar o produto por outro igual. Nosso verbo em destaque, trocar, está no infinitivo, terminação R. Tem preposição antes? Não. Divido as orações. Vamos analisar a oração principal. A loja aceitou. A loja será o nosso sujeito. Quem aceita, aceita algo ou alguém. Temos um verbo transitivo direto. Eu tenho sujeito, tenho verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto pede complemento sem preposição, o nosso objeto direto, que não veio na oração principal e essa será a função da nossa oração subordinada. Temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Querendo apoio, conte comigo. Olha o nosso verbo, querendo, terminação NDO, indica que nós temos o verbo no gerúndio. A ação está acontecendo em processo. Temos, então, uma oração reduzida de gerúndio, terminação NDO. Desvendado, mistério, a paz voltou a reinar. Desvendado, olha a terminação DO, indicando particípio. Temos uma oração reduzida de particípio, indica que a ação está finalizada, foi concluída. Qual a nossa terminação do verbo DO? Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.